Foi bom ter sido castigado. Um chamado claro e nada suave. Os sinais estão aí. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras e os textos que vamos estudar hoje estão aí na tela. Salmos 119. O tema da sessão de hoje é Tete e o tema abordado é Deus é bom o tempo todo. O salmista já inicia a sessão dizendo que, segundo a palavra do Senhor, ele tem sido bom ao servo dele e pede que o Senhor o ensine a discernir, pois ele crê nos mandamentos do Senhor. Tu és bom e fazes bem, ensina-me o teu decreto. E toda a sessão, os 8 versos dessa sessão, permeia sobre o fato de Deus ser bom e o salmista entender que ele precisa ser ensinado, ter discernimento e receber as instruções, os mandamentos, os decretos do Senhor, porque ele crê nessa verdade, na palavra e no mandamento do Senhor, sabe que é bom para ele e por isso ele está pedindo que o Senhor o auxilie nisso e declarando a bondade de Deus. Seja bem-vindo ao livro do profeta Jeremias. Iniciamos hoje o segundo livro profético. Contextualizando brevemente o que nos espera no livro do profeta Jeremias, Jeremias teve um chamado peculiar. Ainda muito jovem, aliás, o texto bíblico no capítulo de hoje diz que Jeremias foi escolhido ainda no ventre de sua mãe. Fato interessante é que alguém escreveu por Jeremias. Baruque é o nome da pessoa que andava com Jeremias e foi escolhido para escrever, registrar todos os relatos, todos os feitos, o que aconteceu nessa trajetória do chamado profético de Jeremias. Ele foi chamado desta maneira peculiar, ainda muito jovem, ele passou por vários reis e o contexto em que Jeremias estava inserido era antes do povo ser cativo, levado cativo para a Babilônia, depois ele passou pelo processo do cativeiro. Jeremias foi um dos remanescentes naquela volta do povo lá da Babilônia. O Senhor, de forma muito clara, chamou Jeremias dizendo que ele teria grandes aflições, grandes problemas, porque ele foi chamado para levar a profecia sobre o juízo de Deus para o seu povo. O povo de Judá, mas também sobre todas as nações. Deus deixou muito claro que ele falaria para todas as nações. E, obviamente, sofreria grandes consequências. Então, não foi um chamado suave. Imagina você ainda muito jovem, Jeremias questionou o Senhor, inclusive, não um questionamento, mas na verdade um pedido. Falou: Senhor, eu sou ainda um menino, não me mande. E Deus disse: não diga que você é um menino. Eu colocarei as palavras na sua boca, e selou os lábios de Jeremias e disse que ele seria profeta de todas as nações, mas focado em levar ao povo de Deus toda a mensagem do Senhor acerca do juízo que viria e para conduzir aquele povo ao arrependimento, à correção. Então imagine você ser chamado ainda muito jovem e saber que tem uma grande responsabilidade, trata-se do povo de Deus, e você vai sofrer as consequências, vai ser rechaçado, vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai acontecer coisas pesadas. Mas Jeremias entendeu o seu chamado e seguiu adiante. No seu chamado, o Senhor disse a Jeremias: levanta-te, coloca-te de pé, vai adiante, não temas, não tenha medo de nada do que lhe falarem, do que lhe ameaçarem, porque eu estarei contigo. Então somente vá, apenas vá. E então Deus, já usando o profeta Jeremias, começa a falar ao seu povo quanto Deus está decepcionado. Se fosse para traduzir os sentimentos de Deus, seria como uma decepção. Ele fala para o seu povo que aquele povo esqueceu-se do Senhor. E faz inclusive uma comparação que chega a doer em nós, que somos humanos e lemos hoje. Deus disse que nem as nações que serviam a outros deuses, não o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas a deuses de barro, a deuses feitos por mãos humanas, esse povo não abandonou os seus deuses, porém o povo de Deus abandonou o Deus verdadeiro. E Deus questiona o seu povo: vocês
Não pensaram, não lembraram em tudo que foi feito, vocês não se questionaram sobre o que Deus fez por vocês, o quanto eu falei, eu tratei com os pais de vocês, vocês estão repetindo os pecados dos seus pais, estão perseguindo os profetas. Deus lembra tudo isso através do profeta Jeremias falando ao seu povo. Deus avisa a Jeremias o que virá. Antes dele sair profetizando, primeiro Deus pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz primeiro uma amendoeira, depois ele diz um caldeirão de água fervendo, e Deus vai usando essas analogias para dizer: viste bem. E então o Senhor avisa a Jeremias o que está por vir, sobre a perseguição que o povo vai sofrer, falando sobre a divisão dos reinos, que virá do norte uma grande guerra, uma grande perseguição, e tudo isso de fato aconteceu. Então Jeremias foi avisado de tudo e o Senhor disse: agora vá e profetize isso. Um chamado nada fácil. Falando ainda ao seu povo, Deus, naquele questionamento, naquele confronto que está fazendo ao povo, fala sobre as consequências que eles já estão colhendo e pergunta: não foram vocês mesmos que pediram isso sobre vocês, que colheram isso, plantaram e acabaram colhendo? Deus está deixando claro que não foi ele que destinou aquilo ao povo dele, mas o povo colheu aquilo, o povo buscou por aquilo quando simplesmente desprezou ao Senhor. E Deus fala repetidamente o quanto o povo o desprezou. O Senhor então avisa que entrará em juízo com o seu povo. E o livro do profeta Jeremias tem uma analogia que Deus faz do seu povo como um adultério. Esse desprezo que foi feito ao Senhor, eles terem adorado outros deuses, outros ídolos, quando o Senhor faz essa comparação e diz que as outras nações, nem elas, deixaram os seus deuses, trocaram os seus deuses, mas o seu povo sim trocou o seu Deus, o Deus verdadeiro, por deuses de outras nações, deuses que nem sequer tinham vida. Deus faz dessa comparação o adultério. Então, durante toda a leitura de Jeremias, nós vamos ver o povo de Deus sendo comparado como uma prostituta, porque o Senhor faz essa comparação de um adultério. Então, são 52 capítulos do profeta Jeremias que vamos acompanhar por aqui e tem muito para aprender e conhecer de Deus. Sempre a justiça e o amor e a misericórdia de Deus andando junto, mostrando que Deus é amor, mas também é justiça, é correção, é fogo consumidor. E a misericórdia dele sempre está conosco. E Deus é bom o tempo todo, como disse o salmista. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A segunda carta aos Tessalonicenses foi bem próxima da primeira carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu essa segunda carta porque chegou a ele novas informações dizendo que o povo agora está sofrendo uma maior perseguição. Então ele, mais uma vez preocupado com a fé dos seus irmãos de Tessalônica, ele escreve essa carta para ajudá-los em sua fé e ajudá-los a não desistir, a continuarem, a persistirem, a permanecerem no Senhor. Logo nesses 2 primeiros capítulos, Paulo fala mais uma vez do amor que aqueles irmãos têm, da fé que eles adquiriram e o quanto isso é importante, que eles permaneçam nisso, que o Senhor está vendo isso. Ele fala das perseguições que estão sofrendo e diz que Deus irá os justificar. Paulo fala que o povo que está perseguindo os seus irmãos ali em Tessalônica, esse povo, se não se voltar, se não se arrepender, se não seguir o Evangelho de Cristo, esse povo vai perecer, não herdará a vida eterna, e esse é o castigo deles. Paulo se refere a estarem longe da presença de Deus como o maior castigo de todos. Paulo mostra a importância de estar na presença do Senhor, e estar fora dela é o maior castigo. E algo interessante também abordado nos capítulos de hoje é que Paulo traz para aqueles irmãos um direcionamento, um ensinamento acerca da vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, a vinda que nós estamos esperando. Porque o que estava acontecendo é que aquele povo estava sendo aterrorizado. Estava chegando a eles alguns tipos de profecias, alguns pregadores que estavam falando que a vinda do Senhor já era amanhã, já era logo ali, como se eles soubessem a data. Então esses irmãos começaram a ficar apavorados, alguns queriam deixar de trabalhar, eles ficaram naquela expectativa de que o Senhor estava chegando já. Então Paulo os orienta a
esperarem, a terem calma, que as coisas não eram bem assim, e mostra, ensina para eles que algumas coisas teriam que acontecer primeiro, que haveriam sinais claros, a começar da apostasia. Então Paulo deixou bem claro isso, olha, vocês terão sinais, vai ter uma apostasia. E então Paulo fala sobre o anticristo. Ele explica que vai surgir alguém que vai tomar o trono de Deus, vai sentar como se fosse um Deus, e as pessoas vão se render a esse Deus. E isso é o sinal de que sim, a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. E aqui fica a observação. Paulo fala que começaria com uma apostasia. Estamos vivendo a apostasia no tempos de hoje, estamos vivendo os falsos profetas que Paulo também aponta como sinal. Hoje, cada vez mais temos falsos profetas, temos apostasia, o esfriamento do amor, tá tudo aí, os sinais estão aí. E o sinal principal que Paulo destaca é esse Deus que estará no trono, é o anticristo, que todos, ou a grande maioria, vai se voltar contra Deus, vai deixar de adorar a Deus e se voltar para esse Deus que vai fazer milagres, operar prodígios, maravilhas, vai fazer tudo como se fosse de fato um Deus. Vai enganar a muitos. E isso estamos vivendo nos dias de hoje. Quantos milagres, quantos sinais, prodígios, maravilhas. Os sinais estão aí. Significa que Jesus está voltando. Então, esteja pronto, durma e acorde pronto. A vinda do Senhor virá como um ladrão. Quando você menos esperar, num piscar de olhos, ele virá. E eu te espero aqui amanhã, se ele não voltar, se Deus disser que sim. Até lá!